Olá, tudo bem? Vamos para o nosso segundo conteúdo do dia de hoje, da aula de hoje. Então, nós falamos sobre curva de nível, né? Então, para que ela serve, como ela é feita, você tem que assistir o vídeo e fazer as principais anotações aí do vídeo, tá? Os passo a passo para fazer uma curva de nível e quando a gente voltar, nós fazemos na prática. O segundo assunto, pessoal, que nós vamos falar hoje é sobre zoneamento agrícola. Zoneamento, quando eu falo a palavra zoneamento, o que lembra? Geralmente lembra lá da mãe falando, né? Calvin, né? Arruma aquele teu quarto que tá uma zona. Não lembra disso? Tá? Zona significa o quê? Né? Uma bagunça no nosso entender. Quando se ouve essa palavra zoneamento, você já liga a bagunça. Mas quando nós falamos de zoneamento agrícola, é o contrário, tá, pessoal? Então, seria o quê? Uma organização, tá bom? Então, pessoal, organização o quê? De épocas de plantio de acordo com a região, tá? Então, de acordo com a região, você vai ter uma época de plantio para cada cultivar, tá joia? Então, pessoal, o zoneamento agrícola, ele é utilizado como uma política agrícola de gestão de risco na agricultura. Por quê? A agricultura, ela tem risco. Quais seriam o risco, né, de perder uma lavoura? Por que eu posso perder uma lavoura? Falta de chuva, excesso de chuva, né? Então, os efeitos climáticos, pessoal. Fogo, uma precipitação de granizo, o que é isso, professora? Chuva de pedra. Então, esses são os riscos que fazem o quê? Eu perder, né? Os efeitos climáticos que podem fazer eu perder a minha lavoura. São os riscos que ocorrem quando eu planto algo, tá? E aí, pessoal, quando eu utilizo o zoneamento agrícola, o objetivo dele é o quê? Minimizar esses riscos. Ah, então não tem risco? Não, vai minimizar esses riscos. Você vai continuar tendo os riscos, mas ele será menor, tá, pessoal? E aí vai identificar qual é a melhor época do ano para plantar cada cultura, tá bom? Quem utilizou pela primeira vez o zoneamento agrícola foi a Embrapa, tá? Empresa Brasileira de Pesquisas, né, Agropecuárias, tá? A Embrapa, pessoal, ela utilizou em 1996, numa cultura de trigo, pela primeira vez. E dentre todos esses riscos que a professora comentou, o pior, né, dos efeitos climáticos e que mais causa prejuízo é a seca, tá? Então, a seca continua sendo o que mais causa prejuízo e causa maior frustração na lavoura, tá? Quando eu vou plantar, né, fazer uma lavoura, eu posso financiar para comprar semente, para comprar, né, todos os demais insumos aí da minha lavoura, tá? E aí, pessoal, quando eu financio isso junto ao banco, eu dou como garantia de pagamento, que eu vou pagar essa dívida da minha lavoura. E aí, mas e se dá né, acontecer lá um efeito climático lá, choveu demais, eu perdi tudo. E aí, perdi tudo, não posso te pagar? Não. Existe, pessoal, um seguro, tá? Para as lavouras. O nome desse seguro é Proagro, tá? Então, esse seguro, pessoal, ele só cobre se der um sinistro, digamos, aconteceu lá, né? Um risco que você perdeu a sua lavoura, se você tiver respeitado o zoneamento agrícola, tá? Digamos, eu moro numa região, nós já vamos falar ali do café, mas eu moro numa região que é extremamente fria, que dia mais, né, uma vez por ano dia, normal, tá? E eu teimei e plantei café, tá? Eu não tinha dinheiro e financei. Então, assim, o risco, né, tipo, de eu pegar e perder esse café é muito grande. Então, aí o Proagro não vai cobrir, tá? Então, eu não vou ser coberto por esse seguro. Então, por isso a importância de utilizar o zoneamento agrícola. E quando a gente fala no Paraná, o Paraná é um estado muito bom, pessoal. Por quê? O Paraná, ele tem, assim, altitudes muito diferentes, de 22 graus a 27 graus de latitude, tá? A altitude, então, ele tem, assim, lá, né, próximo ao mar bem baixo. Por exemplo, onde eu moro aqui, em Ventania, 900 metros de altitude a nível do mar, tá? Então, o Paraná, ele tem uma variação muito grande, tanto de latitude quanto de altitude. O que isso tem a ver, professora? Ele vai proporcionar um ambiente favorável para diversos tipos de cultura, tá? Então, eu posso produzir diversas coisas, tá?
Então, se eu for pensar aqui, ó, região, vocês, né? Eu tô aqui, Ventania, tá? De um lado está Araputi, de outro lado está Ortigueira. Então, o clima é totalmente diferente, pessoal. E geralmente eu vou atender Castro, mais diferente ainda, né? Por exemplo, às vezes aqui tem, pessoal, né? A divisa aqui entre Ventania e Curiúva. Toda vez que vai, pessoal, você passou a divisa, você sente a diferença de clima, tá? É incrível ali a mudança de clima que dá. Então, se a gente for pegar aqui o Paraná, se for aqui Curitiba, frio. Se você for pensar Londrina, quente, tá? Então, são o quê? Mesmo estado, mas com temperaturas totalmente diferentes, com clima totalmente diferente, tá? Então, isso é bom porque se é uma planta, né? Se é uma agricultura, um cultivar que gosta mais de frio, mais para a região sul do Paraná. Se é um cultivar que gosta mais de calor, mais para a região norte do Paraná, tá? Então, isso é o bacana. Tá joia? Então, nós estamos num estado de transição climática, por isso. Porque aqui, né, o nosso sul divisa com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui Curitiba, né? Divisa ali com Santa Catarina, que é frio. Aí nós temos aqui, por exemplo, Santo Antônio da Platina divisa com Santo Antônio da Platina, Jacarezinho divisa com Ourinhos, que é quente já ali, estado de São Paulo, né? Então, por isso que é o bacana aí, e o Paraná tem essa diversidade de clima, tá bom? Agora, pessoal, só um minutinho que eu vou virar aqui para vocês começarem a ver umas imagens, entender um pouquinho mais sobre esse zoneamento agrícola, só um pouquinho. Então, pessoal, aqui eu tenho um mapa do Paraná. Esse mapa, pessoal, ele é utilizado para o zoneamento agrícola da cultura de café, tá? Tem aqui 3 cores, só para vocês entenderem, vai no material de apoio também. Tem 3 cores aqui, ó. Cor verde, o que indica essa cor verde aqui? Que ele vai ter uma geada, no máximo, a cada 4 anos que gia aqui nessa região, tá? Aqui, pessoal, na cor aqui bege, o que indica aqui? Uma geada a cada 3, 4 anos. Então, gia um pouquinho mais do que aqui na região verde, mas nem tanto. Aqui na cor vermelha, pessoal, o que indica essa cor vermelha? Que ele tem uma geada, pelo menos, a cada 2 anos. Então, um ano sim, um ano não gia. Então, se eu vou plantar café, eu preciso conhecer a primeira cultura. O café, ele não é resistente à geada. Deu geada, queima tudo e pela os pés e acaba matando, né? Então, pessoal, se eu for plantar café, eu vou plantar aqui, pessoal, na região aqui de Ventania, região aqui, pessoal, de Araputi. Eu vou plantar, ó, Ventania, Araputi aqui? Não vou plantar, né, café. Ah, mas Araputi tem uma região que planta café, professora. Tem uma região, sim, que é ali mais, digamos, o norte ali de Araputi. Daí planta, tá bom? Agora, pessoal, vamos pensar aqui, ó, ortigueira. Acho que é ortigueira. Ortigueira já é propício a plantar café. Entenderam? Então, só para vocês terem uma noção, tá bom? Aqui, pessoal, um outro mapinha aqui, ó. Esse daqui é da cultura feijão das águas. E ele fala assim, ó, conforme a região, vai ser a época de plantio, tá? Do feijão das águas. Então, pessoal, se eu for pegar aqui ortigueira, tem um azulzinho claro. Eu vou vir aqui no azulzinho claro, eu vou ver que o plantio de feijão, deixa eu ver aqui se eu tô na região certa. Tá, aqui. Ó, de 10 de setembro a 20 de outubro, que é a época de plantar feijão das águas, tá? Se eu for aqui na região de Araputi, tá? Se for aqui, ó, mais ao sul de Araputi, eu vou estar aqui, cadê, ó? Em setembro que eu vou plantar feijão. Se eu tô aqui, pessoal, mais ao norte, digamos assim, de Araputi, 11 de agosto a 10 de setembro eu planto feijão. Vocês entenderam? Então, conforme a região que você está localizada, vai ser uma época de plantio para cada cultivar, tá bom? E aí, pessoal, eu coloquei como material de apoio para vocês, não vai dar para vocês enxergar essa tabela aqui, ruim, né? Mas eu coloquei para vocês, pessoal, como material de apoio, tá? Aqui, ó, cada cultura, aqui em cima tá em cinza a época de plantio e aqui embaixo a época de colheita. Só vou dar um exemplo aqui de soja, depois vocês vão entender o restante. Então, soja, época de plantio. Qual que é a época de plantio de soja? No Paraná, a partir de setembro, tá? Então, a partir de setembro eu posso plantar soja.
Mas aí, pessoal, quando que eu vou colher? Se eu plantar em setembro, eu vou colher em janeiro. Se eu plantar em outubro, eu vou colher em fevereiro, né? Aproximadamente. Pode ser que deu muito calor e adiante um pouco essa colheita, tá? Tem a questão de sementes com ciclo normal, outros com ciclo precoce, também vai resultar diferente, tá? Então, pessoal, entenderam um pouquinho o que é zoneamento agrícola? De acordo com a região, tá? Vai ser a época que você vai plantar, por conta do clima, dos efeitos climáticos, tá? Então, cultura de verão que nós mais temos aqui: milho, soja. Cultura de inverno que mais nós temos aqui, pessoal: trigo e aveia, tá? Então, seria aí só para eu dar uma ideia para vocês. Mas hoje, pessoal, né, tem eles que fazem até 3 safras, produtores que trabalham até 3 safras. O que eles fazem? Planta às vezes soja, tira a soja, planta o milho safrinha. O que é o milho safrinha? Ele é um milho normal, só porque ele não tá na perfeita época do ano para ser plantado. Então, ele vai produzir, mas ele produz um pouquinho menos. Por isso que se eu plantasse na época normal. Então, por isso que ele chama milho safrinha, porque a safra é um pouquinho menor do que o normal, tá? Então, planto soja no verão, milho, tira a soja, planto milho, milho safrinha. Tirei o milho, eu vou plantar aveia para fazer cobertura de solo, tá? Então, esse é um exemplo de trabalhar com 3 agriculturas aí que dá para ser trabalhado, tá bom? Vamos lá. Então, atividade. Atividade de curva de nível, assistir os vídeos e fazer as anotações, né, dos passo a passo para fazer a curva de nível e por que faz a curva de nível. Aqui, pessoal, atividade, zoneamento agrícola. O que é o zoneamento agrícola, tá, pessoal? Além de vocês colocarem o que é, eu quero que vocês pesquisem qual produto é produzido na região de vocês, tá? No site do IPARDS, vocês conseguem pesquisar essa produção, tá bom? Então, vocês vão dar uma olhadinha no site do IPARDS, a professora vai passar o endereço para vocês, e vocês vão dar uma olhadinha. Lá ele tem o que o teu município produz, tá bom? Aí, pessoal, vocês vão ver quais produtos vocês produzem no município de vocês. E além, pessoal, disso, vocês vão escolher 2 produtos, no mínimo 2 produtos. Ah, produz aqui não onde eu moro, soja, milho, trigo, aveia, tomate. De todos esses, você vai escolher 2. Você vai pesquisar todas as informações, tá? Qual que é o nome científico, qual é a época de plantio, qual que é a produção média, qual que é o preço, tá? Da saca ou do quilo, tá joia? Vocês vão pesquisar todas as informações, como que acontece o plantio desse cultivar, como acontece a cultura desse cultivar. Tranquilo, pessoal? Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais. Ai, coloque as atividades em dia aí, tá, pessoal? Para participar da Olimpíada Rural, hein? Tá joia? Beijo, fiquem com Deus.